Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai amado, por esse dia. Nós queremos, Pai, te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua presença. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, nos colocar diante do teu trono de graça, Senhor. Pai amado, vem nos conduzir nesta noite, Pai, abre a nossa mente, o nosso coração, fala conosco, Senhor. Pai amado, nosso desejo, Pai, é aprender mais a tua palavra, aprender mais de ti. Espírito Santo, nos conduz, Senhor Deus, quebra as barreiras, Pai amado, da nossa mente, quebra as barreiras, Pai, as fortalezas, Pai, da nossa mente, Pai, daquilo que já vivemos, já ouvimos, Pai, que não está de acordo com a tua palavra, Senhor. Pai amado, quebra as barreiras, Pai amado, da nossa mente, Pai, para que a gente possa ser obediente à tua palavra, obediente àquilo que o Senhor nos ensina, Espírito Santo. Nos conduz, Pai amado, nessa noite. Pai, fala conosco, Senhor. Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui. Pai amado, ser com aqueles que estão a caminho, Deus, aqueles que estão em casa no online, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, cuidar de cada um dos teus filhos. Pai, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, gostaram da poemênica? Sim. Participei dessa aula. E aí, Pará? O que vocês acharam? Excelente. Boa. O que vocês aprenderam? Aí sim. Não é fácil ser pastor. É fácil para ninguém. Pastor igual é muito sábio. Não é fácil. Então, mas e aí? É só para pastor? Prática? Não. Eu acho que esse que é o legal, porque assim, a gente tem uma questão do pastor, né, com o título de pastor, mas a gente tem a questão dessa prática pastoral, né? Então, quando a gente está trabalhando com pessoas, a gente sempre vai caminhar por uma prática pastoral, né? Então, assim, tem dons, né, que o pastor Daniel trabalhou com vocês aí, questão de chamado, de dom, de convicção e tal, mas a gente tem uma questão que é esse cuidado, né? O cuidado pastoral, ele é um cuidado com os olhos de Jesus, né? Então, a gente olha para as pessoas com os olhos de Jesus. A gente vai ter um cuidado por aquela vida, a gente tem um cuidado e uma responsabilidade, né? Então, quando você tem um cuidado pastoral, é diferente de uma amizade só, né? Então, você tem um cuidado a mais com a pessoa, que é também a questão do discipulado, né? Se você está discipulando alguém, se você está caminhando com alguém, né? Hoje em dia o pessoal fala muito a questão do discipulado, né? Da vida na vida e tal, mas se você simplesmente convive com a pessoa, é um amigo. Se você convive com a pessoa, né, querendo abençoar a vida dela, querendo passar os princípios que você vive ou que você busca viver para ela, é aí que tem a diferença, né? É isso que muda. Então, essa prática pastoral, né, tudo que vocês já viram, tudo que a gente vai ver hoje, faz parte do caráter do crente, né? Então, é claro que a Bíblia ela coloca isso na questão da liderança, né? Então, alguns textos vai falar sobre os diáconos, outros sobre pastores e líderes, mas a gente que está aqui, a gente está envolvido de alguma forma em algum ministério. Então, nós somos esse representante mesmo, né? Então, quando a gente está envolvido em algum ministério na igreja, as pessoas vão olhar para a gente de uma forma diferente. Então, em qualquer lugar que você esteja, né? Quando eu era lá numa outra igreja lá no Rincão, então assim, era um bairro, né? Então eu não morava lá, mas eu estava sempre por lá. Então eu encontrava muita gente da igreja no mercado, na padaria, onde eu ia ali eu encontrava o pessoal. E aí quando eu vim aqui para Quírios, eu moro aqui na freguesia, né? Freguesia Pirituba ali na Fuad. E dificilmente eu encontrava alguém daqui, era muito raro, assim, tinha algumas pessoas que eu já sabia que moravam perto de mim, mas gente, hoje cada vez mais a gente encontra o pessoal daqui, né? Então assim, se é no shopping você encontra, se é no mercado, se é na Lapa, lá tem uma padaria perto de mim, lá na Paraty, de vez em quando eu encontro alguém. E o mais assim, né, porque igual eu trabalho aqui na jornada, que agora a gente chama de jornada Aquiles, né, mas na jornada do membro. Então antes, todo mundo que chegava, eu sabia quem era. Gente, eu não conheço mais as pessoas. Que bom, né? Que bom. Que bom. Mas assim, é muita gente. E tem a questão do online também. Muita gente faz online, então a pessoa sabe quem eu sou e eu não sei. Gente, eu fico assim, morrendo de vergonha, porque a pessoa chega, faz o tio, faz o tio. Eu falo, meu Deus, eu não sei quem é.
assim, é pra Odília. Ele, é a Odília da Quírios? Aí minha mãe falou, é de lá. Aí ele falou, eu sou de lá também e tal. Só que a minha mãe não veio o nome do rapaz, eu também não. Lá em casa é assim também, ali na MRV, né? Parece que todo mundo mora lá. Aí a gente fala, qualquer dia se você grita Quírios, deve ser umas 10 pessoas. Então, mas assim, então a gente que tá, quando você tá em algum ministério, então se você tá no Boas-Vindas, você tá no Louvor, onde você tá, né? Aonde a gente tá servindo e tal, a gente, seja no Kids, em qualquer lugar que você estiver, as pessoas olham para você e sabem que você é da igreja, então a nossa responsabilidade aumenta, porque a gente se torna um referencial, né? Então, só pra gente colocar essa questão, né? Uma das coisas que eu amo na Quírios, que assim, que eu mais gosto, é a questão que o pastor sempre fala, é da simplicidade, né? Então eu vim de uma estrutura de igreja que tinha muitas hierarquias, né? Então assim, mesmo que não tinha, tem igreja que tem muito mais, né? Então lá tinha o pastor, que era tipo o pastor presidente, dependendo, tinha o pastor auxiliar, tinha os diáconos, mas tinha os líderes, mas o pessoal tinha um negócio com cargo, assim, né? Engraçado, né? E mesmo assim, né, na denominação que eu fazia parte também, que eu estudei na faculdade lá, que era da denominação, então o pessoal tem um negócio com carga, aquilo sempre me agoniou muito, né? Então assim, quando eu cheguei na Quírios, que eu vi tudo mais leve, então assim, eu gosto muito disso, assim, sabe? Porque eu acho que é mais importante o dom, o chamado que você tem do que o título. Sim. Né? Eu até brinco, às vezes o pessoal me chama de pastora e eu falo a primeira vez, eu não sou pastora, eu falo a segunda, eu não sou pastora, na terceira eu deixo. É verdade. Porque se você fica falando muito, parece que você está recusando assim. Você não pode ser pastora, mas você é uma excelente professora. Não, professora eu não sei. Professora é excelente, viu? Mas essa questão do que o pessoal vê você na liderança e quer chamar de pastor. Aí também já vai para outro extremo. Se você fica falando muito que você não é, aí o pessoal acha que você está querendo aparecer para falar que não é, né? Então já entrega para Deus. Eu tenho pessoas que eu não sou pastora. Eu não assisti pastora, também. pastora. Então tem uma hora que você, né? Mas assim, para mim, do mesmo jeito que eu não almejo, tô falando de mim, né? Do mesmo jeito que eu não almejo o cargo, eu também não vou ficar brigando por isso. Mas eu estou querendo dizer assim, que a gente é muito mais importante a nossa prática do que o título em si, né? Porque às vezes o título pode criar uma barreira, né? Mas eu acho que é bem legal a gente pensar, né? Tudo que vocês viram aí que a gente está ensinando hoje, nessa questão do dia a dia mesmo, né? Dessa prática diária, né? Da gente como líderes, como filhos de Deus, né? Como alguém que serve, né? A gente poder carregar essas características aí. Então, hoje é o último dia, então o pastor Daniel aqui, né, o material dele, ele colocou aí alguns perigos, né, no caminho do ministro. Quando eu fiz teológica, a gente tinha lá uma matéria que chamava Ministro de Deus, que seria a poemênica, né, com outro nome, que era essa ideia mesmo, dessa prática e tal. E aí, então, esses perigos na vida do ministro. Vamos ler lá, 1 Timóteo 4,14? Ah, esqueci. Acho que o som, né? Tá aberto? Como é que tá? Não, tá aberto. Tá. Ah, não, então tá. Esse daqui não tem pra Aí você não tem negocinho? Não, Ah, é que lá do outro lado vocês estão usando, né? Aí eu já falei, ai meu Deus, esqueci do Não, negocinho. aqui a gente tá usando da câmera e tá saindo normal, tá bom? Então tá bom. 1 Timóteo 4,14. Esqueci a outra Bíblia, essa aqui é pequena, tem que achar o foco. Quem achou aí pode ler. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Presbitério. Das mãos do presbitério. Então a ideia de que foi o presbitério como a liderança, né? Então houve pessoas que, né, oraram ali para Timóteo e puseram as mãos sobre ele. A ideia de acomodação aqui é você não ir além, né? Você não estudar, né? Então você parar no tempo, né? Então às vezes a gente é que tem coisa que é assim, ó. Graças a Deus a gente sempre vê aqui na Quírios, assim, né? Os
pastores, os professores, né, sempre estudando e tal, não sei o quê. Achei bem legal, assim, não sei se vocês estão acompanhando a escola bíblica, né, mas os meninos estão fazendo esse mês, né, tá bem bonitinho. Mas tirando essa parte do mas assim, é bem legal que eles trouxeram temas bem atuais, né, então, coisas assim que a gente vê no dia a dia e tal. E a gente sempre vê isso, né, os pastores que vêm pregar, todos os pastores aqui da Quiris, quando pregam, a gente vê que eles estão sempre estudando, mas a gente às vezes vê algumas pessoas que elas não estudam, né, que elas, sei lá, sempre tem um sermão pronto e acham que é sempre a mesma coisa, né, não crescem, né, não tem esse crescimento de buscar estudar. E o fato da gente estar aqui, né, já é esse sinal também, né, de que a gente está crescendo, está aprendendo. Então a ideia de acomodação é trazer sempre a mesma mensagem, né, não ter essa iniciativa. E depende do contexto, né? Algumas igrejas têm um contexto que às vezes a pessoa não estuda porque ela fala que está esperando a revelação de Deus, né? Mas Deus se revela quando a gente estuda, Ele vai abrindo novos entendimentos para a gente através do estudo, né? Da leitura da palavra, né? Você lê um livro que tem a ver. Não é que tudo que você lê, você vai falar. Mas isso vai criando argumentos para você. Tinha o pastor Dom Joel, ele pregava muito bem. E aí tinha o pessoal, né, que era seminarista também. E aí uma vez um dos seminaristas falou assim, nossa, né, eu não tenho tanto argumento quanto, né, o senhor tem. E aí ele falou essa questão, que quanto mais a gente lê, mais argumento a gente tem. Não é que tudo que a gente lê, a gente vai falar. Mas tudo que a gente lê vai criando dentro da gente argumentos. As coisas vão se conectando. E aí você pode falar de um outro assunto que não tem nada a ver, mas aquilo vai te dando base. É como se você fosse criando mesmo um chão, sabe? Uma estrutura, né? Um alicerce. É um alicerce, isso. Então assim, você vai lendo várias coisas e aquilo vai criando alicerces dentro de você. E aí conforme você lê alguma coisa, um exemplo, sei lá, você já leu várias outras coisas, aí você vai ler sobre o tema, sei lá, você vai ler um comentário de 1 Timóteo para fazer um estudo. Tudo aquilo que você já leu antes vai te dar um melhor entendimento. Então, por isso que é importante a gente sempre ler, né? Hoje tem audiobook também, para quem não gosta de ler, mas tem uma questão que a gente precisa exercitar a leitura. Eu não sei explicar a questão técnica, né? Mas tem uma questão da leitura que ela mexe com outras partes do cérebro. Então, aquilo que a gente ouve é processado de uma forma, e aquilo que você lê é processado de outro, né? E tem mais uma questão hoje também, que eles colocam a questão de você ler no papel. Então, tem uma questão de você ler o papel, ou mesmo a ideia de livro, né? Ou se você lê, sei lá, no celular, no Kindle, mas a ideia de você ler o texto como livro, porque vai te remeter à questão do papel, é importante porque mexe com outras áreas do seu cérebro também. Então, assim, tudo tem um porquê. A questão do escrever, né? Hoje a gente escreve menos, escrever mesmo com papel e caneta. Isso também ativa outras partes do cérebro que é diferente do que você digita. Então, assim, tem vários estudos aí dessas importâncias. Então, a gente vê que a gente vai voltando sempre para trás, né? Então, o pessoal acha que só o digital que é bom, mas quando você faz isso, que você escreve, você ativa algumas partes, se você lê o papel, você ativa outras. Então, é importante essa questão da leitura mesmo, né? Eu tudo tem que escrever, senão eu não guardo. Tudo na sala eu anoto, e quando eu vou estudar eu anoto tudo de novo. Porque senão, se eu só ler e escutar, eu não gravo. Eu tenho dificuldade se eu só escuto. Eu preciso ler, eu sou visual. Então, assim, se você me fala um negócio, eu entendo. Mas se eu leio o que você falou, aí eu entendo de outra forma. Então, para mim é importante a leitura, assim. Eu sou muito memória tipo fotográfica, assim, né? Eu gravo muito o que eu leio. Mas essas são formas que a gente precisa, então tá sempre crescendo, né? Não sei se... eu estava vendo esses dias que eu não sabia, talvez vocês saibam. Eu peguei o livro do ali online, né, do Kindle, e aí eu peguei uma amostra lá, que era um livro do John Piper. Aí eu comecei a ler e tal, e a amostra tá aí. Eu falei, nossa, eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, esse livro é gigante, porque eu tô na amostra e a amostra não acaba. 100 páginas na mão. Eu falei, ué, estranho. Aí depois eu fui ver que quem tem aquela assinatura da Amazon lá, que você tem frete grátis, tem alguns livros grátis. Vocês sabiam disso? Não. Não sabia? Ah, então só eu não sabia. Eu não sabia. Ah, então. Se você tem O assinatura... Pedro já sabe disso? Não sei. Então, mas pra mim assim foi ótimo, porque
não tenho muitos livros, eu estava até procurando para fazer a diferença aí para vocês. Parece que é meio rotativo, assim. Parece que os livros não ficam tipo aquele livro para sempre. Disponível. Mas ele fica uma época disponível. Então, assim, é legal, né? Se você já paga a assinatura, porque, sei lá, por causa do streaming, né? Ou das outras coisas, se você paga a Amazon, aí você tem essa questão. Aí dá para ler, eu acho que tanto no celular, eu leio no celular, né? Dá para ler no celular, mas deve dar para ler também no computador, no notebook, acho que você deve conseguir também. Você entrando na assinatura, você entrando pelo Kindle, você consegue. Aí tem livros, tem do John Piper vários, tem do Timothy Keller também, acho que é o Transformado, o pessoal fala que é muito bom. Eu vi alguns autores assim, né? Parece que é alguma coisa do Luciano Subirá. O Transformado você lê tão rápido e é um livro muito bom. Eu nunca vi. Você tem? Tem um PDF, vou passar lá no grupo. Nossa, eu quero ler. Então, assim, então tem várias coisas. Então, assim, é importante a gente estar fazendo essas leituras, né? Porque isso vai agregando mais conhecimento. E isso nos ajuda a não ficar acomodados, né? Porque, assim, quando você lê a Bíblia, Deus vai te dando entendimento. Mas se você está lendo algumas outras coisas, isso vai te conectando, né? Deus vai usando isso, né? Deus usa aquilo que a gente sabe, né? Então, o Espírito Santo traz à memória aquilo que a gente já ouviu, aquilo que a gente já estudou. Né? Então, isso é super importante. Aí ele coloca aqui, né, que o obreiro acomodado, sem ânimo e preguiçoso não oferece nenhum perigo ao diabo, pelo contrário, pode se tornar presa fácil para suas astutas ciladas. O meio de vencer a acomodação é a autodisciplina, isto é, o pastor deve cultivar a sua saúde pastoral. Aí ele vai pegar um texto anterior aqui de 1 Timóteo 4, de 6 a 12, que é essa ideia de quando a gente lê Timóteo, que é Paulo dando conselhos, fica super prático também, né? Vamos ler então, de 6 ao 12? Quem achou aí pode ler. 1 Timóteo 4, de 6 ao 12. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É isso, né? E na pureza. Isso. Aí. Então, aí no comecinho fala, né? Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Que é essa a ideia, né? Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai alicerçando a nossa fé. Né? Então, é importante a gente ter esse hábito mesmo, né? De ler bons livros, né? Estudar a Bíblia. Tudo isso vai nos alimentando e vai nos ajudando nesse crescimento. Perigos no caminho, profissionalismo. João 10, 12. Alguém lê pra gente? O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então, esse texto aí, né, que é Jesus falando sobre o bom pastor e a diferença aí do mercenário. Eu não sei se a palavra profissionalismo, se ela, talvez, não sei se teria uma outra palavra, mas profissionalismo não é no sentido de a gente não fazer as coisas da melhor forma, né, mas essa ideia aí de você fazer simplesmente como se fosse uma profissão. O pastor Daniel falou sobre o mercenário, né? Isso. Seria fazer algo por dinheiro, né? Então seria esse profissionalismo no sentido mais
como o Paulo falou, né, que o texto também fala do mercenário, aquele que só faz tudo por dinheiro, que é o que ele coloca aqui, né? A pessoa não faz nada sem saber qual é a oferta, então ela só vai fazer aquilo que ela sabe que ela vai ter um benefício. Que não é a ideia, né? A ideia é que a gente serve. Se você, sei lá, se de repente alguém te abençoar, né, se abrir alguma porta, é uma bênção, né? É algo a mais, mas a ideia é do serviço, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Então assim, graças a Deus, assim, algumas coisas que a gente fala parece que é desnecessário, né? Assim, parece que fica fora do nosso contexto. Mas se você já veio de outras igrejas, outros grupos, você já viu isso. E na mídia também a gente vê isso, né? Bastante. Eu gosto muito de ficar ouvindo podcast, né? Põe o podcast lá e vou fazer outras coisas. E a gente vê muito pessoal até falando mesmo nessa questão de... Uma vez eu vi um músico, muito tempo, né? Não lembro. Mas ele falando essa questão, que o pessoal às vezes quer que essa pessoa que está falando também é produtor musical, às vezes a pessoa não quer fazer alguma coisa do que Deus falou com ele, gravar uma música que Deus falou com ele. Ele quer saber o que o pessoal está querendo, o que o pessoal está procurando para poder gravar uma música, para fazer uma música, né? Por quê? Ele não está preocupado em cantar aquilo que Deus falou no coração dele, ele está preocupado em gravar uma música que vai fazer sucesso, aquele status, né? Então, assim, vender. aquilo que vai vender, né? Então, sei lá, tá todo mundo falando do Espírito Santo, ele não vai falar porque teve uma experiência com o Espírito Santo, ele vai fazer uma música para poder vender um assunto que está na moda, né? Então, assim, e a gente sabe que tem, né? Do mesmo jeito que tem de tudo. Gente, tem de tudo, o povo quer ganhar dinheiro, enfim. O problema não é você fazer e ser abençoado, alguém te dá uma oferta. O problema é você só fazer por isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado e aí pedir para Deus discernimento nesse sentido, né? Às vezes a gente ouve alguém, gosta de alguém e aí no final a pessoa, né, é um mercenário. E aí tem um livro, não sei se a gente já falou dele aqui, que chama Celebração da Disciplina. É um clássico. Acho que já. Né? Ele é um... Fininho, né? Ele é um clássico da vida cristã e tal. Eu confesso que eu já comecei a ler ele um monte de vezes, paro no meio do caminho, nunca li ele inteiro, já li várias partes. Mas o começo dele, acho que eu já li umas 3 ou 4 vezes, e é muito interessante, porque ele fala a questão de como as disciplinas espirituais nos ajudam na mudança, na transformação do nosso caráter. Que impressionante. E ele fala um negócio que sempre me assusta muito. Ele fala que se a gente não tem um caráter transformado, no momento desprevenido, a gente vai mostrar quem a gente é. Porque na verdade é essa a ideia, né? Tipo assim, se você não tem um caráter transformado, quando você é pego desprevenido, você é pego numa situação que você não esperava, você vai mostrar quem você é. Então aquela ideia de você brigar, de você xingar, de você a máscara vai cair, né? Mas às vezes não é uma máscara que você sabe que você tem. Eu acho que esse é o pior. Tem gente que é dissimulado, né? Então vamos pensar em alguém que realmente não está nem aí, né? A pessoa só, sei lá, vamos pensar no jovem que vem para a igreja para arrumar namorada. Então ele vai ficar pagando de crente aqui, vai fazer tudo, vai ser cordial, porque ele tem um foco, ele quer arrumar uma namorada, mas ele não quer nada com Jesus. É uma situação, ele está enganando de propósito, ele é dissimulado. Mas às vezes a gente acha que a gente está num nível de maturidade maior do que a gente está. E aí, no momento desprevenido, a gente também cai na real e a máscara cai pra gente mesmo, né? Então aquele negócio, de repente, sei lá, você está no trânsito, né? Você está no trânsito e aí você sai xingando todo mundo e tal, não sei o quê. Então. Eu tomei acho umas 3 fechadas essa semana, eu falei, meu Deus. Então, porque assim, que hora você fica. Mas são essas coisas, às vezes no trabalho, às vezes em casa, né? Às vezes, sei lá, na família. Então eu acho muito interessante que o Celebração da Disciplina ele coloca bem no comecinho, na introdução, para justificar qual a importância, né, das disciplinas espirituais, ele fala, né, que a gente precisa tratar o nosso caráter cristão para que no momento desprevenido, né, e aí foi uma coisa que sempre eu não esqueço dessa frase, assim, porque eu acho que
a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque se você é um mercenário, né? Se você, ou se você, né? A gente não pensa na gente como um mercenário, mas às vezes a gente está, em algum momento você está fazendo aquilo com a motivação errada, né? Então não é pelo dinheiro, mas por que você está fazendo aquilo, né? Então você quer o agradecimento, né? Se você está servindo, esperando o agradecimento, e se o agradecimento não vem e isso te chateia, já tem alguma coisa errada aí. Né? Porque assim, se você faz por isso, se você faz pelo agradecimento, está errado. Você tem que fazer por amor, por servir ao Senhor, né? Porque aquilo está transbordando, pelo amor ao outro, né? Então você vem para ajudar, você vem para servir na escala lá para receber os irmãos, para poder se sentirem bem, se sentirem em casa, você vem, né? Então a gente tem que sondar também o nosso coração nesse sentido. Tentações. O texto é um texto, né, conhecido. Que texto é esse? Será que é 2 Pedro? Não, Não, o texto é Mateus. Não, Mateus eu achei que era falando. quando Jesus é tentado? Quando Jesus é tentado, é um texto que a gente já conhece, a gente não vai ler, tá bom? Tá. Então, a colocação. São muitas as tentações o que está exposto ao homem de Deus na sua vida e no seu ministério. Tentação do sexo, do dinheiro, inveja do ministério, tentações do púlpito. Então, assim, Jesus ele foi tentado, né? Quando o diabo tentou ele, tentou na questão, né, do poder, né, da autoridade ali. Então, o diabo tentou Jesus, a questão da necessidade física, né? Se ele está com fome, poderia dar pão e tal. Então, assim, são várias as tentações. E cada um vai ter as tentações diferentes, porque cada um tem interesses diferentes, né? Então, a gente tem que estar sempre linkado com o que a gente estava falando agora há pouco, né? Falando antes. Então, aquilo que está no seu coração, aquilo que te chama a atenção, né? Por que você faz o que você faz, né? Eu gosto muito dessa pergunta que o pastor Klaus ele sempre faz na jornada. É uma coisa que eu sempre me pergunto, assim, né? Por que fazemos o que fazemos? Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão. Que a gente pode perguntar sempre, né? Por que fazemos o que fazemos, né? Então, às vezes de manhã eu estou vindo aqui para a igreja, tá? Eu coloco o pessoal no que sempre coloco um versículo lá para eles, tá? E às vezes eu coloco, né? Por que fazemos o que fazemos? Por que eu acordo 6 horas da manhã no domingo? É porque é seu trabalho. Mas só porque é meu trabalho? Não, porque eu creio no que eu estou fazendo, né? E por que eu espero que os voluntários também estejam aqui no domingo de manhã, como muitos de vocês também estão? Porque eu creio que eu estou aqui para falar de Jesus para as crianças, para que elas sejam salvas, para que elas sejam transformadas, para que a vida delas seja transformada, né? Para que eles sejam um adulto, né? Fiel ao Senhor, que ele não passe pelas dificuldades que talvez os pais passaram, né? Então, assim, são muitas transformações. Eu creio nisso, eu creio que o Evangelho pode transformar. E é por isso que eu venho, e é por isso que a gente está aqui, né? Porque um dia, é o que eu sempre falo para o pessoal também, né? Da mesma forma que um dia nós somos alcançados, nós queremos que os outros sejam alcançados, né? A palavra, né, o Evangelho que nos transformou também vai transformar outros. O que seria tentações do púlpito? Essa questão da fama, né? De querer aparecer. Porque assim, a gente tem uma tentação de ter inveja do outro, né? Que é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Essa questão de você ver o outro, né? E como os meninos têm falado, né? A questão, isso gera ansiedade, isso gera, né, uma comparação. Então, tudo isso mexe com a gente. Então, seria essa inveja, né? E também as tentações do púlpito, que seria a questão da fama, de ser conhecido. Uma outra questão que é muito complicada é a questão do poder. Gente, é muito complicado, né? Você ter poder sobre outra pessoa. Como as pessoas se transformam, né? Tipo aquele bichinho lá, o gremlin, que se Quer conhecer a pessoa, tem poder para ela, né? Que você alimenta depois da meia-noite, né? Então assim, mano, a pessoa vira um monstrinho, né? Por quê? Porque ela tem poder sobre outra pessoa. E às vezes a pessoa, tipo assim, você pede para ela fazer alguma coisa junto com outra pessoa. Só que você falou para ela fazer e chamar o outro, ela já se cresce, né? Tem gente que é com uma pessoa, né, liderando uma pessoa, liderando 20, liderando 100. E tem gente que só vai aparecer
Deus vai estar sempre lutando com isso. O importante é a gente saber que a gente precisa sempre estar se olhando, né? Porque o poder, essa questão, né? O que é o poder? É o poder de mandar, de fazer e desfazer? Não é esse poder, né, sei lá, do presidente da República, ou mesmo, né, no caso do pastor presidente e tal. Mas são esse pequeno poder, né? Se você tem uma, sei lá, se você tem uma atribuição maior que o outro, você já trata o outro mal, né? Às vezes a gente vê isso muito em empresa, né? A pessoa está conversando com você, está almoçando com você até hoje. Ela é promovida, ela já nem olha na sua cara. Né? Mano, o que aconteceu? Promovido. né? É outro Nível, né? Então, mano, isso sobe pra cabeça. Você entendeu? Então, às vezes a pessoa só foi promovida, às vezes, no papel, né? Tá no mesmo lugar, mas, meu, isso... Então, isso fala muito de que é um momento desprevenido. É o momento de experimentar. Está Momento conectado ao... então, entendeu? Assim, são coisas do nosso caráter. Isso, Né? Então, às vezes a pessoa, sei lá, às vezes a pessoa ela tem uma tentação na questão do dinheiro, né? Ela, sei lá, conseguiu comprar um carro bom, mudou de casa, mudou de bairro, e aí a pessoa assiste. É verdade. Né? Não vou dizer nada, mas eu pedaço de rádio. Mas não é? Então, assim, são coisas simples. Então, assim, a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, né? Então, é aquilo que está no nosso coração, né? O que mudou? Ah, eu tenho mais poder. Mas para que esse poder? Por que você ganhou esse poder? Né? Para ajudar o outro? Para poder mudar alguma coisa que precisa ser mudada? Igual, sei lá, de repente você foi promovido, então agora talvez o alcance, alguma coisa que você gostaria de trabalhar de forma diferente, que você não podia antes, agora você pode. E isso vai beneficiar o seu trabalho, vai beneficiar outras pessoas, né? Então a gente tem que cuidar disso, mas tudo isso vai cair sempre na intenção do nosso coração. Sim. É um momento desprevenido, vocês não vão esquecer disso. E aí as outras tentações normais da vida, né? Que o pessoal coloca a tentação do sexo e tal, porque mexe com aquilo que são os nossos desejos, né? Então o desejo pelo poder. A questão do sexo não entra na questão do sexo em si, mas a questão de como as pessoas te enxergam, né? Eu tinha uma pegadinha que passava no Silvio Santos, sei lá, muitos anos atrás, que era muito engraçado. Eu não gosto de pegadinha, mas essa, gente, eu acho muito boa. Que era assim, um cara, eu nem lembro assim muito, né? Mas os detalhes, mas tipo assim, o cara ele tá eu lembro, assim, tinha um cara era caminhoneiro, ele era um caminhoneiro, então ele parava numa parada, aí uma mulher linda, assim, aquela mulher linda e tal, e aí vinha tal, não sei o que, e ficava todo bobo, né? E aí, então, é isso que eu acho básico. Aí vinha, tava aquela mulher linda, então o cara achava que era com ele, que ele tava abafando. E aí, só que aí era uma carga, tinha esse que era assim, era porque mexia com tanto o homem quanto a mulher, né? Porque aí era uma carga roubada, tal, não sei o que, acho que ela pedia para ele colocar alguma coisa no caminhão. Eu sei que no final a carga era roubada, aí chegava as polícias falsas, tal, e prendia. O motorista que o motorista junto com a mulher prendia. E aí a esposa tava, sei lá, procurando emprego, sabe as coisas do que o Silvio Santos fazia lá? A mulher estava no lugar de entrevista e estava passando lá no Aqui e Agora. Aí, que era tudo feito assim, né? Mostrava lá. Motorista tal, acaba de ser preso com carga roubada, não sei o que. Mostrava o cara, a carga roubada que ia dar, sei lá, 30 anos de cadeia e a mulher. Aí a esposa, quem que é essa mulher? Tipo, mano, ela não estava preocupada se o cara ia pegar 30 anos de cadeia. Ela só queria saber quem era a mulher. Eu acho isso básico. E aí, e o cara ainda ficava olhando pra mulher, tipo assim, meu, e aí, será que eu vou perder essa chance? Eu falava, gente, o cara não sabe, porque é muita areia pro caminhãozinho dele. Então assim, a pessoa não se percebe, né? Então assim, até hoje sempre tem isso, né? E o diabo que não é besta, né? Eu posso por causa desses dias. De vez em quando ele dá esses exemplos, né? Que a mulher, né, a colega de trabalho chega, tal, não sei o quê, e o cara acha que, tipo,
90% Que é dos gay. homens caem, né? Gente, eu acho muito. Vocês são- É uma ingenuidade, né? A Alexandra conhece, eu trabalhei com um rapaz, ele era meu funcionário, era a chefe dele, o Peterson, lembra? Ele terminou o casamento dele, porque eles foram participar daquele João Kleber, teste da fidelidade. Ele foi com a mulher participar do teste da fidelidade. Aí passou uns 2 meses, eles terminaram mesmo, porque ela acabou traindo ele, tá? Enfim, ele ficou todo, né? Era tudo uma armação. Mas, Mas por trás, né? Ela, e isso na daí é cabeça o que dela, está no coração. na cabeça dela subiu de uma forma que ela se sentia A top. pessoa já era. E ela se perdeu. Um gatilho. Ela traiu o cara, o casamento terminou. Um negócio assim de 1 mês, 2 meses. Meu Deus do Você céu. dá até férias pro rapaz, o rapaz ficou louco, sabe? Assim, ficou maluco. Lembra do Peterson? Mas é a motivação, né? Então, mas você vê, porque assim, é uma coisa que já Tentações, tá, então. Já tá. É por isso que a gente precisa sondar o nosso coração, entendeu? Você vai se meter O nessas pastor coisas. Paulo, no domingo ele pregou, né, dizendo que, falou, cuidado, hein? Não vai achando que você é o bonitão, não, porque não, isso é o diabo querendo te lançar. Aí eu acabei de sair do culto aqui, a gente foi no mercado, perto de Fale casa. mais sobre Você isso. está brincando, Por Deus, que Cristiano. menina. Opa. Menino Aí eu tô na famoso. fila lá do mercado, aí tá ali a Malu, né, lá na fila do mercado e tal. Aí eu dou uma saída assim para ver umas outras coisas, quando fica, eu detesto fila, né? Aí daqui a pouco uma cutucando a outra assim, ó, e apontando para mim. Eu olhei, eu percebi, eu falei, sai diabo. Acabei de sair do culto, acabei de sair. Mano, mas Olha, eu então. acredito. É sério, tem É por isso ação, que né? tem que sondar. Então, é por isso que a gente tem que saber, assim, disso não é que você Eu não... falei, falei pra mim, né? Sim. Então, mas assim, é por isso que a gente precisa estar atento a essas questões, né? Porque assim, às vezes é uma... gente, vai cair tudo no momento desprevenido, porque às vezes você está vulnerável e o diabo sabe disso, né? É aquilo que o pastor, acho que foi então, acho que eu ouvi umas pregações que estavam atrasadas, então eu fiquei na dúvida se ia desse domingo ou não. Eu fui colocar minhas pregações em dia, então acho que eu confundi. Mas é isso, às vezes acontece uma coisa aqui, então você, sei lá, brigou em casa, tá chateado e tal, não sei o quê, e aí o diabo já arma, né, ali na frente uma outra Você deu a brecha, situação, Uma né? ciladinha. Aí se lascou, que eu acabei de sair do culto. Então, tava atento. Deu ruim pra ele. Ao momento desprevenido, você tava... Você tava prevenido. Uma cochilada no culto você era pego. É verdade. Falando mesmo, tô demais. Tô demais. Mas assim, então são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então assim, porque muitas vezes, né, quando a gente fala assim, tentação do sexo, você acha que é só a consumação, mas tem todo um momento, né? Igual hoje em dia, né, tem a questão do acesso à pornografia e tal, mas tudo isso acabam sendo coisas, existe algo maior, né? Então essa questão dessa sedução, O cenário. o cenário, tem todo Hoje um cenário. até a gente até tenta alertar os adolescentes, porque hoje até no TikTok que eles gostam de ver, o pessoal às vezes não tá lá pra mostrar o rosto, né? Tá pra mostrar outras partes. E se você curte uma vez aquilo, aquele algoritmo fica mandando só aquilo. Mas pra quem não curte, Isso é já muito vem. perigoso. Exatamente, pra quem não curte já vem, e às vezes eles acham, fica desatento, pega desprevenido numa dancinha qualquer, tá, e já é. Gente, assim, eu tenho no YouTube, eu brinco com o Michel, né, que ele paga o Spotify, porque ele gosta de música, eu pago o YouTube Premium. Tipo, eu economizo pra poder ouvir minhas coisas sem propaganda, comercial. né? Ele gosta de música, ele tem a parte de música lá. E aí, assim, é muito difícil eu entrar em outras coisas, assim, né? E aí, esses dias tinha lá um negócio de unha, porque eu nem tenho unha pra isso, né? Mas aí tinha um negócio lá do esmalte que eu achei bonita a cor e eu entrei pra ver. Aí era tipo acho que era um Reels lá do Instagram que colocaram lá no YouTube. E, mano, tinha um funk, que eu detesto funk, não importa o que tá dizendo, eu já não gosto. Mas aí eu queria ver o que a menina ia fazer na unha, fiquei ouvindo. Meu, que desgrama. Saiu cantando Começou a funk. aparecer um Aparece monte de na coisa. É que assim, eu nem entrei, porque só pelo tipo do vídeo eu já percebi que era tipo outras coisas com esmalte e tal, não sei o quê, mas pelo jeito eu já via que era. Eu falei, meu, que merda. Eu fui Cilada, né? Cilada, porque assim, aí começa. Aí eu nem sei se vai
resolver ou não, fui lá, tirei do histórico lá, removi do histórico, né? Não sei se vai ajudar ou não. Mas é tudo isso, porque é o que você falou, né? Então assim, e essa questão da sensualidade, né? Às vezes, esse tempo atrás, a gente estava conversando como as coisas são, né? Se você pegar alguns filmes, algumas séries, algumas coisas dos anos 90, o meu marido brinca que era terra sem lei a televisão, né? Era coisa assim, muito também assim, sei lá, sensual, absurda, que a gente via. Mas a sensação que dá, uma das minhas teorias para isso é que assim, a gente via muita coisa, mas não era o que você via no dia a dia. Então era coisa da televisão, entendeu? Só que distanciamento. Tinha um distanciamento, tipo, você via lá, não era A sua realidade não. Não era a realidade que a gente via no dia a dia. Isso, Só que isso popularizou de uma forma, né, que hoje isso está então essa sensualidade que você só via, ela faz parte, então por isso está tão pesado, né? Porque hoje você vê isso na prática. Então, tentações aí, política e as sociedades secretas. O texto aí de 2 Timóteo 2:15, 16, 2 Timóteo 2:15 é: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aí o 16, que eu não sei de cor, eu acho que ele completa a ideia. Aí eu acrescentei o 16. Vamos abrir lá rapidinho, que eu já gastei tudo no tempo. Aqui, ó. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, por que eu peguei o 16 junto aí? Né? Porque ele fala de você procurar apresentar aprovado, né, como uma pessoa que não tem que se envergonhar, mas aí o 16 ele fala: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, né, os que dão ouvidos para essas conversas, vão cada vez mais para a impiedade. Então, aqui ele fala a questão da política, né, que é uma linha tênue, né? A gente precisa saber o que está acontecendo na política, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, mas tem um equilíbrio de como a gente se envolve com isso, né? E aqui ele até fala a questão do pastor não negociar a sua influência, né, no caso da igreja também, porque assim, a gente sabe que tem muitas igrejas que usam, né, o púlpito como um palanque, né, então cedem, né, não é a prática daqui, né, o pastor Klaus, ele tem amigos políticos, tá, mas ele não mistura. Se ele traz alguém que é político, ele vai trazer fora de eleição para pregar, a pessoa não vai falar de política, né, ele não faz esse intercâmbio, né? Então assim, mas a gente sabe que isso não é uma realidade, né? E o pessoal também sabe, né? Então assim, pelo censo aí, os evangélicos é uma massa importante na sociedade, né? Sei lá, metade da sociedade, né, é de evangélicos. Então, os caras vão querer voto. Então assim, não é que a gente não possa até se envolver, né? Mas a gente tem que ter essa questão desse cuidado mesmo, né? Aqui ele fala, né, para conhecer o pensamento ideológico dos partidos, para orientar. E tem gente que, sei lá, tem uma veia mais, né, política, porque a política em si não é ruim. A gente tem uma visão ruim da política porque a gente pensa no comportamento dos políticos, né? Mas a política, né, não vou saber a definição, mas a ideia de política é a ideia daquilo que você faz para o bem do povo, né? Porque poli vem de cidade, né, no grego. Então, é a ideia de um bem para a cidade. Então, a política tem a ver com essa questão das relações entre as pessoas, como é feito os arranjos da cidade, da sociedade, como a sociedade é estruturada. Então, a política tem a ver com isso, né? Com esse cuidado geral. Só que, então assim, tem pessoas, vamos pensar lá, quando surgiram as cidades, né? Então, tinha lá as famílias, lá os fazendeiros, lá os feudos, tal, não sei o quê. E aí, quando todo mundo se junta, precisa de alguém que faça o bem para todo mundo, né? Então, o rei era essa pessoa, só que aí depois, quando é tirado o rei, porque o pessoal quer independência e tal, então agora precisa ter algum líder que é escolhido pelo povo que vá beneficiar todos. Então a ideia
política em si é uma ideia boa. Né? Quando você pensa nas políticas públicas, de saúde, tudo que você pensar de política é uma ideia boa. O problema, somente aqui no Brasil, a gente tem um contexto que por que as pessoas vão para a política? Porque elas querem viver do povo. Às vezes até começa assim, alguns. Só que lá, pelos benefícios, pelo poder, pela fama, ela se corrompe e começa a pensar só nela. Né? Então, assim, sei lá, alguns políticos ainda tentam manter essa distância, né? De não ter os benefícios e ajudar o povo. Mas ele está num sistema muito corrompido. Né? Então, tem várias questões envolvidas. Então, assim, não é que o crente não possa ou o pastor não possa, mas a gente tem, como tudo que a gente está falando aqui, né? A gente tem que olhar com cuidado, porque é um perigo. Né? Então, a gente está falando aí dos perigos. Então, a política a gente precisa saber, a gente precisa conhecer, mas a gente tem que manter uma distância segura. E cada um vai saber da sua segurança. Né? Então, talvez a minha segurança é me manter muito afastada. Talvez a segurança do Silvio é caminhar junto. Ele vai saber o limite. É tão individual. Né? Mas cada um tem que manter aí a sua. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Sociedades secretas, ele não entrou aqui, mas no material que ele pegou, a gente tinha muita questão, hoje eu acredito que já diminuiu, mas ele tinha muitos pastores que eram da maçonaria, Rosa Cruz, né? Mas igual, no meio dos batistas tinha muito maçom, muita maçonaria. Eu acredito, não sei como é que está hoje, que tenha diminuído, mas então assim, mas são coisas que não se conversam, né? Porque no caso da maçonaria, é uma religião que confronta, né? Entre confronto com a Bíblia. Então era uma situação complicada, né? Até por isso, né, os pastores mais jovens foram entendendo isso, e acredito que hoje, se tiver, tem muito poucos ainda, né? Acho que a maioria já se separou disso. Aparência pessoal. Aí a gente vai falar um pouquinho aí de ética ministerial, né? Qual que é a melhor forma da gente viver então aí essa questão do ministério. 1 Timóteo 4:12. Ou seja, se a gente lê Timóteo, a gente já tá legal, né? Acho que a gente até já leu, mas vamos ler de novo. 1 Timóteo 4:12. Oi? 1 Timóteo 4:12. Ninguém menospreze o fato de serem jovens. Não, eu acho que isso. É isso mesmo, né? Ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor e na fé e na pureza. Isso. Que é a ideia de ser um exemplo, né? Aí ele coloca aqui, né, que embora no Novo Testamento não haja uma referência ao traje do ministro, do pastor, porque no Antigo Testamento a gente tinha a questão dos sacerdotes, né, que eles deviam se vestir. No Novo Testamento a gente não tem isso, mas existe um zelo, né, um cuidado para que se traje, né, com decência, elegância e discrição. Mas quando ele fala aqui em Timóteo, ele fala a questão de ser exemplo, né? E pra gente isso hoje continua a mesma coisa, né? A gente não tem aqui na nossa igreja, né, usos e costumes, como a gente deve se vestir, mas tem que ser uma questão de você se vestir com decência, se vestir, né, de uma forma que seja agradável, né, que não choque as pessoas. Né? Às vezes a pessoa quer se vestir para chocar, só que não é o papel de um líder, é aquilo que a gente falou. Em qualquer lugar que você estiver, você está sendo visto. Né? Não, para a igreja eu venho bem, né, comportado, mas de repente eu estou no mercado achando que eu estou na praia. Sim. Aí você encontra uma pessoa da igreja lá no mercado, né? E aí como é que fica? É o momento de prevenir. Eu vi um meme que estava assim, são vários, né? Estava escrito assim, ovelha não tira foto sem lã. Legal, né? Super! Boa, É boa essa. Na reunião de líderes de liga, a gente fala muito porque às vezes algumas. É sem noção mesmo, vem calça muito agarrada, marcando, decote ou shortinhos. Aí a gente sempre fala, né? Vista-se para ser respeitada, não para ser desejada. Falou, talvez se você vai se vestir, se olha no espelho.
errado. Porque todo mundo já vem falar, ei, Cris, meu Deus. O pessoal fala muito, e tem umas que assim, não tem noção. Acabou de entrar na liderança, me vem um short. Porque assim, uma coisa que eu também percebi, esse tempo atrás também tinha uma moça que era nova no Ministério Infantil, e aí também ela veio com uma roupa assim, mas não é tão nova assim, né, já é casada, tudo. Aí eu até brinquei com ela, encontrei com ela, arrumei ela assim, eu falei, meu, esse vestido não tá legal, Tá over, né? Eu falei, cuidado, tal, não sei o que, deu os toques. E aí depois, assim, é óbvio que não é sempre assim, mas eu fiquei pensando nessa pessoa específica, né? E aí eu fiquei, porque assim, eu sei um pouquinho da história dela, assim, sei que ela perdeu a mãe muito cedo, não tem, nunca teve assim, uma referência feminina, né? E aí eu comecei a pensar nisso, porque a gente tem, é claro que sim, tem vários casos, mas hoje em dia a gente tem algumas situações, né? A gente tem, e a gente vê isso muito com as crianças, né? A gente que é um pouco mais velho, a gente teve uma criação que os pais ensinavam que era certo e que era errado, né? O mesmo no caso, né? A Karine é a mais nova daqui, mas assim, eu sei que a mãe dela citou, é a caçula também, né? E ela conquista os adolescentes. É a raspa do tacho. Baixa os blusas, fecha os decotes. Na hora. Mas assim, é uma outra tipo de criação. Só que aí vamos pensar assim, que a Karina que é a mais nova, quando você tá cá? 30. Se a Karina não tivesse sido criada pela mãe dela, Ela ia chamar não. se ela tivesse sido criada por uma mãe que fosse só 15 anos mais velha que ela, que já não teve muito limite. Então, a mãe da Karina não teve limite, que limite que ela vai passar para a Karina? E que limite a Karina vai passar para os filhos dela? É verdade. Né? Então, assim, o que a gente vê hoje é uma sequência de pessoas que foram mal criadas, no sentido de não ter sido criadas com ensino, com limite, e a gente vê esse retrato hoje. Então, assim, a gente tem tanto gente que ou foi criada sozinha, né, que perdeu uma mãe nova, uma família desestruturada, ou que foi criado dentro de uma família que também não tinha estrutura. Sim. Né? E teve uma menina também que se converteu e ela começou a vir para a igreja e tal, né? Ela veio através de uma amiga. E aí a mãe dessa amiga me contou, né? Que ela falou assim para essa irmã aqui da igreja, falou assim, tia, eu fui comprar umas roupas para poder ir para a igreja, porque eu acho que as minhas roupas não estão adequadas. E a menina assim, nova convertida, né? E assim, pelo ambiente que ela viu, pelo que ela estava ouvindo, entendeu? O Espírito Santo já tocou isso. Mas assim, a gente tem uma pessoa que é assim, infelizmente para 5 que é sem noção. Né? Então, e aí é aquele negócio, né? A gente precisa também dar o exemplo, falar, conversar, ter paciência, né? Com amor, tal, brincar, porque assim, a gente tem dos dois lados, né? É que homem é mais difícil se vestir sem noção, mas tem também, né? Mas a gente tem que ter o cuidado aí, porque essa questão da aparência mesmo, aí, né? De como as pessoas veem. O falatório da... Quando acontece. Quando o homem fica bem agarrado, eu falo, gente, tem tanta coisa pra prestar atenção. É que então, tem umas modas que são complicadas, né? Esses dias eu tava aqui também, eu falei, Jesus, eu achei que eu montava de leve, eu falei, Tamanho da agarramento. Lá isso é, Nossa, você já tinha como é, Então, mas antes era sertanejo, agora tá tudo assim, né? E aí entra uma outra questão, é difícil você comprar calça pra homem que não seja skinny, né? Então. Já vai com outros tempos. Mas, gente, dá uma aparência aí, né? E assim, a questão da descrição, né? A questão da higiene, tudo isso, né? A gente é tudo limpinho, cheirosinho, mas são coisas que a gente vê. Então, a gente pode orientar também nesse sentido. Linguagem sã. Aí já pegou eu aqui, ó, não pode falar gíria, e aí? Vou correr aqui porque eu falo muito. Mas a ideia da linguagem sã, né, então, aqui ele colocou, né, que não deve ser recheado de gírias, palavras obscenas. Eu tenho muita dificuldade com gíria, né? Eu já melhorei muito, era bem pior. Mas essa questão, eu sempre trabalhei com adolescente, tá? Então você acaba falando. E eu sou meio maluqueira mesmo. Esse ponto também. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado porque tem essa questão
dos contextos, né? Tem coisa que dentro do contexto, eu estou brincando com vocês, tal, não tem problema eu falar mano, né? Eu estou brincando e tal. Mas tem lugares que não cabe, então a gente tem esse cuidado, né? E palavras obscenas nunca, né? Palavrão não cabe, né? Esse tempo atrás, né, o Junior foi falando, mas por que não pode falar palavrão, né? Então, aqui ele cita, ele coloca outro versículo, né? Ele colocou Efésios 5, 3, mas tem Efésios 4 também que fala, né, que não use palavras torpes, né? Eu gosto muito de um salmo que eu amo, assim, né? E esse salmo está sempre na minha mente, né? Que é o Salmo 19, né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. É o final muda de versão para versão. Mas, né, que as palavras dos meus lábios e o meditar, aquilo que está no meu coração, sejam agradáveis a Deus, né? Então, acho que esse é um bom filtro, né? Cuidado, porque assim, às vezes é palavra que a gente ouve por aí, às vezes você ouve tanto, né? Às vezes você está num ambiente que infelizmente fala tanto palavrão que às vezes você já está pensando em palavrão, né? Então às vezes é um cuidado só, né? Não é que você falaria normalmente, mas você ouve tanto que isso fica, né? Então pedir para Deus guardar aí a nossa mente. Tinha uma passagem que ficou, eu falava às vezes lá atrás uns palavrão, mas quando eu li essa palavra, lá em Mateus 12, 36, eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. Falei, meu. Aí agora. Na hora que eu li isso aqui. Legal. Eu gosto desse versículo 12, também. Todo mundo tem um 36. versículo nessas palavras. Eu gosto desse versículo também, que é Salmo 45:1. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus. A minha língua é como a pena do habilidoso escritor. Aí o 37 também conclui, né? Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Meu Deus. Essa. Eu acho que tem palavra que fala com a gente, né? Aí ganha um peso, né? Ganha um peso a mais, assim. E assim, aí é que ele coloca, né? A questão de contar piadas, anedotas e tal, mas assim, eu acho que vai muito da forma como você faz isso, né? Igual, vamos pensar lá no Cláudio Duarte, né? Ele ficou famoso por fazer piadas, né? Ele prega a palavra, mas ele faz muita brincadeira, assim, eu acho que vai muito do perfil, né, de cada um. Eu não acho errado, de repente, fazer alguma brincadeira, alguma coisa, mas você tem que ter um propósito, né? Você tem que manter um foco, né? Então, acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Esse negócio da mulher aí de falar, você acha que é você e tal, eu tinha escutado uma vez do Cláudio Duarte, e eu lembro disso daí de muito tempo já que eu vi, que faz até muito tempo que eu não escuto, mas ele falou uma vez isso daí, você tá achando que é você, bonitão? Então, e ele contou até algo com ele, que aconteceu com ele, e ele falou, meu, isso é top satanás, não tem essa bola toda. Então, é o jeito que ele conta, acaba gravando, né? Porque ele faz uma piada ali, então fica engraçado que você lembra da história, né? Então, é uma forma também. Então, acho que assim, tem esse equilíbrio, né? Mas você contar piada pela piada, né? Acho que aí se perde a importância. Os compromissos. O pastor tem um compromisso inalienável com a verdade, né? A Bíblia recomenda que o servo de Deus seja de uma só palavra. Então, assim, a gente tem esse cuidado daquilo que a gente falar, né? Então, Mateus 5,37, aquele versículo, né? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Mateus 3,8, 1 Timóteo 3,8, todo mundo. Estou aqui já. Fala, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Mas está falando então da liderança, né? Que deve ser um homem de palavra. Então ele fala a questão de ter cuidado com o que promete. A melhor forma da gente ter cuidado com o que promete é ter cuidado com aquilo que a gente promete para os outros, né? E se a gente se comprometeu, cumprir. Ao empenhar sua palavra, deve fazer todo o possível para cumprir o prometido, mesmo com prejuízo próprio. Então, assim, se você prometeu que vai fazer alguma coisa, faça. Se você não tem certeza, não se comprometa, né? E isso, sim, é claro que imprevistos acontecem, né? Ninguém está livre de um imprevisto, mas principalmente com alguém de fora, né? Quando a gente faz evangelismo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, isso no geral.
Se você pode ser evangelismo de rua, que pode ser uma missão, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente fazia evangelismo lá na FEBEM, mesmo no esquema lá do sertão, a primeira coisa que eles falavam, não prometam nada. Porque se você prometer, eles vão ficar esperando. Você chega com uma criança que não tem nada, né? Que ela já está acostumada a ser enganada. Você chega lá falando em nome de Deus, você fala que você vai trazer uma camiseta para ela, pode passar um ano, o dia que ela te ver, ela vai perguntar da camiseta. Exatamente. Então assim, lá no sertão a gente também, né, tem essa orientação, não prometa nada. É aquele evangelismo de rua, você está evangelizando alguém, não promete nada. Né? Se você tem ali na hora, você dá. Sei lá, seja uma Bíblia, seja a sua blusa, você tira e dá. Fora isso, não prometa. Porque você vai estar falando, para aquela pessoa você é uma autoridade. Você está falando em nome de Deus, está falando em nome de Jesus. Se você mentir, é como se Deus estivesse mentindo para ela. Você é o representante de Deus ali para ela. Então é Deus que está mentindo para ela. Não é a lei. É Deus. Deus mentiu para ela. É verdade. Né? A crente falou que ia dar alguma coisa e não deu. Né? Então isso para as pessoas de fora e dentro da igreja também. Né? Então se comprometa. Né? Se você tem um compromisso, se você assumir um compromisso de fazer, faça. Né? Eu tenho muita dificuldade com isso. Normalmente eu sou muito atrasada. Né? Eu quero fazer as coisas, acabo não dando tempo. Eu tenho um problema sério de fazer as coisas porque eu acabo me atrasando. Mas eu sou muito assim. Se eu falei que eu vou num lugar, eu vou. Eu tinha muita dificuldade com algumas amigas minhas, assim, porque, tipo assim, se eu falei pra você assim, ó, vamos no shopping amanhã, pode chover, pode acontecer o que for, eu posso estar com... Só se eu tiver morrendo, eu posso estar com dor de cabeça, eu vou. Se eu falei, mano, eu tinha uma amiga, a gente combinava. Aí, então, eu me programei e tal, não sei o quê. Aí chegava amanhã, aí eu, na época do telefone, né, do fixo. Um dia eu falou confirmando, a gente combinou de hoje pra amanhã. Tá valendo. Tá valendo. Aí eu falava, ó, sei lá, a gente se encontra amanhã, 7 horas na Chiplaza. Mano, eu chegava lá e nada, e nada. Ai, que ótimo. Aconteceu várias vezes. Aí eu falava, meu, aconteceu alguma coisa, né? Não tinha celular, já tinha saído do serviço. Aí eu ficava esperando, tipo assim, sei lá, passou uma hora e meia, 2 horas. A infeliz ainda morava longe, até eu saber para poder dar chegar em casa, né? Aí às vezes eu virava pra mãe dela, dava, né, pra não deixar a mãe dela preocupada. Eu falei, oi, a fulana tá aí? Ah, acabou de chegar. Meu Deus. Eu falava, oi. Ela, oi. Eu falei, você esqueceu? Ah, esqueci. Ai, não deu, porque não sei o que, não sei o que lá mais. Mano, eu ficava brava. Nossa, eu me sentia assim, a última, sabe assim, nossa, eu ficava mal. Aí eu ficava com raiva, tava passar. Meu, mas aconteceu isso várias vezes. Aí eu descobri que pra ela não tinha valor que ela combinava. Aí eu falei pra ela uma vez, falei, ó, eu só, ela falou, mas o que? Eu falei, não vou porque você não vai. Se acontecer qualquer coisa, você não vai. Ela, não, eu vou. Eu falei, então, se você me ligar amanhã, no final da tarde, falando que você está indo, eu vou. Aí uma vez, aí ela esqueceu de ligar no final da tarde, eu fui pra minha casa. Aí foi ao contrário, ela me ligou, eu falei, não, mas a gente combinou, que eu só iria se você me ligasse no final da tarde. Se você não ligou, eu fui pra casa. Porque assim, pra mim, isso assim, eu ia, tipo, custasse o que custasse, e ela não tinha esse mesmo compromisso. Entendeu? Qualquer coisa que acontecesse, ela não ia. Então assim, são palavras diferentes, né? Mas aí eu aprendi a conviver com isso. A gente é amiga até hoje e tal, né? Não tem raiva e tal, mas eu aprendi a conviver. Só que a gente precisa ter. Pessoa, né? Só não conto com ela. Então eu aprendi a não contar. Não é uma pessoa que eu conto se eu precisasse de um negócio, tipo assim, de certeza, entendeu? Sei lá. Eu vou fazer um negócio muito sério, vou comprar alguma coisa muito que eu preciso de companhia. Eu já sabia que corria o risco dela não ir, então eu ia comprar com ela ou sem ela. Né? Então a gente vai aprendendo essas coisas. Tem um casal amigo da gente, a gente marca alguma coisa, quando marcava antes, com mais frequência. Eu fui lá no caderno, não, já tô chegando. Nem tinha saído da casa dela, chegava 1 hora depois, eu falei, horrível isso. Pode, né? Então, né, ou pelo menos falar, tive um imprevisto e tal, não sei o que, mas tô assim... chegando, não tinha nem saído da casa. Atrasar 5 minutinhos, tudo bem, mas 1 hora. Não, né, porque é isso, eu não tinha nem saído, né? Nem tinha saído. A pessoa é direto assim. Gente, ó, para terminar aqui, o pastor deu algumas indicações de livros, né? Então, Piedade e Paixão, que é do Hernandes, A Vida do Ministro e a Vida do Seu Ministério. Aqui, a Amado Timóteo, que eu estudo sobre Timóteo.
Pastores em Perigo, do Jaime Kemper, esse é velhinho já, aqui é a capa nova, acho que tem 1 e 2, se eu não me engano, tá bom? E aí? Dúvidas? Vai cair na prova. Só no dia da prova. Isso vai cair na prova. Tô livre dessa. Vai tudo. Vai, leia todos os slides que vai estar lá, leia todas as anotações. Esse último slide aí, Pau na não máquina. sei se ele passou. Amém. Amém. Tchau, gente. Deus Tchau. abençoe. Não.